Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento sagrado de comunhão e adoração. Hoje, nossos corações se voltam para uma das mais poderosas declarações encontradas nas Sagradas Escrituras, uma palavra que ecoa através dos séculos, trazendo esperança aos desesperançados e fé aos que vacilam. Em nome do Senhor Jesus, vamos ler juntos Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Esta simples, porém profunda declaração foi proferida pelo anjo Gabriel à jovem Maria, quando lhe anunciou que conceberia o Salvador do mundo. Mas que lições podemos extrair desta palavra poderosa para nossas vidas hoje? Primeiramente, precisamos compreender o contexto desta promessa. Maria era uma jovem humilde, de condição simples, vivendo em uma sociedade que pouco valorizava as mulheres. Quando o anjo lhe apareceu com tamanha revelação, ela poderia ter duvidado, questionado ou mesmo rejeitado tal possibilidade. Afinal, como uma virgem poderia conceber? Como algo tão extraordinário poderia acontecer com alguém tão comum? É exatamente neste momento de questionamento humano que Deus revela sua natureza. Porque para Deus nada é impossível. Não são palavras vazias, mas uma declaração de sua soberania absoluta sobre todas as circunstâncias da vida. Queridos irmãos, quantas vezes nós também nos encontramos diante de situações que parecem impossíveis? Enfermidades que os médicos declaram incuráveis, relacionamentos que parecem irreparáveis, dívidas que crescem sem controle, vícios que nos aprisionam, sonhos que parecem inalcançáveis. É nestes momentos que esta palavra ressoa em nossos corações como um bálsamo de esperança. Vejamos o exemplo de Abraão e Sara. Em Romanos 4, 18, 21, Paulo nos lembra que Abraão creu com esperança contra a esperança, mesmo quando seu corpo já estava amortecido e o ventre de Sara estava estéril. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória ao Senhor, plenamente convicto de que aquilo que ele havia prometido também era poderoso para cumprir. A fé verdadeira não ignora a realidade das circunstâncias, mas reconhece que há uma realidade maior, o poder do Senhor que criou os céus e a terra. Quando Jesus disse em Mateus 19, 26 que aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, ele estava nos ensinando que nossas limitações humanas não limitam o poder do Altíssimo. Mas atenção, irmãos, esta promessa não é uma licença para presunção ou para testarmos o Senhor com caprichos pessoais. É uma declaração de que quando estamos alinhados com sua vontade, quando buscamos primeiro o seu reino e sua justiça, ele pode e vai intervir de maneiras que transcendem nossa compreensão. Lembremos de Daniel na cova dos leões. Humanamente falando, era impossível sobreviver àquela situação, mas Deus fechou a boca dos leões. Recordemos os 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Era impossível sair vivo daquele fogo. Mas o Senhor os preservou, e nem sequer o cheiro de fumaça ficou em suas vestes. E que dizer de Jesus caminhando sobre as águas? Era impossível para as leis da física, mas nada é impossível para aquele que criou essas mesmas leis. Quando Pedro clamou, "Senhor, salva-me!", Jesus imediatamente estendeu sua mão. Nossa fé pode vacilar, mas a fidelidade do Senhor permanece inabalável. Hoje, enquanto medito nesta palavra, sou lembrado de que muitos de vocês que me ouvem estão enfrentando suas próprias tempestades. Alguns lutam contra enfermidades que desafiam a medicina. Outros enfrentam crises financeiras que parecem sem solução. Há aqueles que clamam pela restauração de casamentos destroçados, pela libertação de filhos que se perderam no caminho, pela cura de vícios que escravizam. Quero dizer-lhes com toda a convicção, o mesmo Deus que falou a Maria continua falando hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para nós.
Como Paulo declarou em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas como aplicamos esta verdade em nossa caminhada diária? Primeiro, precisamos desenvolver uma fé que não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Segundo, devemos perseverar em oração. Jesus nos ensinou a persistir, como a viúva importuna que não cessou de clamar ao juiz até obter justiça. Nossas orações não mudam a vontade de Deus, mas nos alinham com seus propósitos eternos. Terceiro, precisamos viver em obediência à sua palavra. A fé genuína se manifesta através da obediência. Como Tiago nos lembra, a fé sem obras é morta. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino, criamos espaço para que Deus opere milagres em nossa vida. Permita-me compartilhar uma reflexão pessoal. Já vi pessoas desenganadas pelos médicos serem completamente curadas através da oração. Já presenciei situações financeiras impossíveis serem revertidas de maneira sobrenatural. Já testemunhei relacionamentos mortos serem ressuscitados pelo poder restaurador do Senhor. Mas também aprendi que, às vezes, Deus não remove a tempestade, mas nos capacita a atravessá-la com paz. Às vezes, Ele não cura a enfermidade, mas nos dá graça suficiente para glorificá-lo através do sofrimento. Às vezes, Ele não muda as circunstâncias, mas transforma nosso coração para encontrarmos contentamento mesmo na adversidade. O apóstolo Paulo experimentou isso quando clamou 3 vezes pela remoção do espinho na carne, e o Senhor lhe respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Mesmo quando Deus não age da maneira que esperamos, sua promessa permanece. Nada é impossível para Ele. Queridos irmãos, quero encorajá-los hoje a não desistirem de suas orações, de seus sonhos, de sua fé. O mesmo Deus que disse: "Haja a existir", e o universo obedeceu. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos. Esse mesmo Deus conhece sua situação e tem poder para transformá-la. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sua fé esteja fraca. Talvez as circunstâncias tenham soprado ventos contrários por tanto tempo que você começou a duvidar se Deus realmente se importa. Quero lembrá-lo das palavras de Jesus em Mateus 11:28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Não permita que as impossibilidades humanas limitem sua visão do que Deus pode fazer. Abra seu coração para receber esta verdade transformadora. Para o Senhor dos Exércitos, para o Criador dos céus e da terra, para aquele que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome, nada é impossível. Termine hoje este momento de reflexão com uma oração de entrega total. Coloque suas impossibilidades nas mãos daquele que é especialista em fazer o impossível acontecer. Confie, creia, espere. Sua situação pode parecer sem saída para os homens, mas para Deus nada é impossível. Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, antes de nos despedirmos, convido todos vocês a se unirem a mim em uma oração especial de agradecimento e súplica. Sei que muitos de vocês deixaram pedidos nos comentários, compartilhando suas lutas, seus medos, suas necessidades mais urgentes. Este é um momento sagrado onde nos unimos em uma só voz diante do trono da graça. Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e reverência. Reconheço que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Teu amor por nós permanece inabalável através de todas as estações da vida. Pai, clamo pela Tua misericórdia sobre cada pessoa que neste momento se une a esta oração. Tu conheces cada nome, cada rosto,
cada história, cada lágrima derramada em secreto. Nada escapa ao teu conhecimento, e nenhuma necessidade é pequena demais para a tua atenção. Senhor, ergo minha voz pelos irmãos e irmãs que enfrentam batalhas contra enfermidades. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, deu vista aos cegos e fez os paralíticos andarem. Peço pela tua misericórdia sobre aqueles que lutam contra o câncer, contra doenças cardíacas, contra a depressão, ansiedade e todos os males que afligem o corpo e a alma. Que teu toque curador se manifeste, que tua paz, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Clamo também pelos que estão em viagem, Senhor. Que teus anjos os acompanhem em cada estrada, em cada voo, em cada passo. Protege-os de todo perigo, concede-lhes jornadas seguras e que retornem aos seus lares com saúde e alegria. Pai, meu coração se compadece daqueles que enfrentam crises familiares. Casamentos que estão desmoronando, filhos que se afastaram do caminho, pais e mães que choram por seus filhos perdidos. Tu és o Deus da reconciliação, o Deus que restaura famílias. Peço pela tua misericórdia que teu amor seja derramado abundantemente sobre estes lares, que corações endurecidos sejam quebrantados, que o perdão flua como rio e que a união seja restaurada. Senhor, intercedo pelos que lutam contra vícios e dependências. Sabemos que aquilo que é impossível aos homens é possível para ti. Quebra as cadeias que prendem teus filhos, liberta-os do poder do álcool, das drogas, dos jogos, de toda forma de escravidão, dá-lhes forças para resistir à tentação, cerca-os de pessoas que os apoiem na caminhada da libertação. Clamo pela tua provisão sobre aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Para quem deve e não sabe como pagar, para quem perdeu o emprego, para quem vê as contas se acumularem, peço que abras as janelas dos céus e derrame bênçãos abundantes. Que oportunidades surjam, que portas se abram, que tua provisão se manifeste de maneiras inesperadas. Pai, pelos que enfrentam causas urgentes na justiça, problemas legais que os afligem, intercedo para que tu sejas o seu advogado, que tua verdade prevaleça, que justiça seja feita. Tu és o juiz de toda a terra, e sabemos que farás o que é justo. Senhor, pelos que passam por tribulações que parecem não ter fim, pelas viúvas desamparadas, pelos órfãos abandonados, pelos idosos esquecidos, pelos jovens perdidos, clamo pela tua misericórdia. Seu pai dos órfãos, o marido das viúvas, a esperança dos desesperançados. Pai, também te agradeço por todas as vitórias, por todas as curas já recebidas, por todas as orações respondidas. Tu tens sido fiel conosco e reconhecemos tua bondade em nossas vidas. Que nossa gratidão seja um perfume suave diante de ti. Peço, Senhor, que fortaleças a fé de cada um que participa desta oração. Que em meio às tempestades, lembremo-nos de que tu estás no controle. Que nas horas mais escuras, tua promessa ecoe em nossos corações. Nada é impossível para ti. Que teu Espírito Santo console os aflitos, cure os feridos, restaure os quebrantados. Que cada pessoa sinta tua presença real e transformadora em sua vida. Que milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas, que testemunhos de vitória surjam para a tua glória. Senhor, coloco cada pedido, cada necessidade, cada lágrima em tuas mãos perfuradas. Tu pagaste o preço por nossa redenção e por isso temos ousadia de nos aproximar do teu trono, não por nossos méritos, mas pela obra completa de Jesus na cruz. Que teu nome seja glorificado através de cada resposta de oração, através de cada milagre, através de cada vida transformada. Que o mundo veja e reconheça que tu és Deus, que tu reinas soberano sobre toda situação. Em nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, apresento esta oração, crendo que tu ouves e respondes, segundo tua perfeita vontade. Amém.